Eu vou pegar o gancho aí do comentário feito pelo Pedro, até a partir da entrevista importante que foi feita com o desembargador Soares de Mello, que é uma grife, né, dentro do nosso Tribunal de Justiça, né? É um DNA que vem de longe. Mas, o Pedro, eu ainda tenho as minhas dúvidas nesse caso da Isabela Nardoni, viu? Eu até não vou me estender muito. O relator, ele é o relator do caso desde o dia em que o caso chegou à justiça, Zé Paulo. Eu ouvi, é uma entrevista importante, mas eu tenho minhas dúvidas desde o início das investigações. Eu não sei se o pai quis encobrir a mulher, não sei. Ele insiste, não é normal a pessoa, depois de tantos anos presa, continuar alegando inocência. Para mim não tem dúvida não, Zé Paulo. Sempre. Eu acho que as provas elas são robustas nesse caso. Tem a história das ligações telefônicas, tem a história de cortar a tela, tem gritos que foram ouvidos ali por vizinhos, a dinâmica do crime. Mancha de sangue no carro. Mancha de sangue no carro. Sim, a dinâmica menina foi do crime. agredida. Agora, a minha dúvida é se a participação dele nesse caso. É isso. Eu tenho a impressão que ele encobriu. Mas, Paulo, a participação. Mas se ele encobriu, era obrigação dele ter dito o que aconteceu. É a filha dele. A filha, nada mais importante então, do que a filha dele. Então, por isso mesmo que eu acho que é impossível um pai fazer isso com a filha. Não é impossível. Então, a gente está cansado de ver gente que mata a mãe. Bom, a Suzane von Richthofen, você não acharia impossível que uma filha colocasse para dentro de casa o namorado e o cunhado para matar a paulada o pai e a mãe? Ferro, Se alguém te contasse isso... Não acho estranho. Agora, no caso do pai querer matar a filha, aí eu acho estranho. Ô Zé Paulo, eu também como pai, como cidadão, eu tive dificuldades no começo de acreditar nisso, né? Mas o que ficou provado, e é bom a gente lembrar, porque já faz muito tempo a gente vai esquecendo dos detalhes, mas o que ficou provado é que a menina foi morta antes. Ela foi atirada pela janela... Acharam que ela tinha morrido, né? Para simular o acidente. Foi mas quem bateu na menina não foi o pai, imaginar, é isso que eu acho. Mas o pai estava dentro do apartamento, isso ninguém nega, nem ele nega, né? Se ele estava junto lá no apartamento e assistiu... Ele não agiu para proteger a criança, né? De alguma forma ele participou ali do... Mas de qualquer maneira, né, ele foi condenado por isso, né? Não pode alguém que foi condenado por matar a própria filha de 5 anos e de circunstâncias tão covardes, né, ser beneficiado pela saidinha, mas a mulher foi, né, do Dia dos Pais. A mulher foi. Também não deveria ter sido, né? A madrasta. Também não deveria ter sido. Aliás, o desembargador Soares de Mello, o Rafael, disse para nós aqui que ele ficou assustado quando ele foi surpreendido com a notícia, porque ele é o relator do caso na segunda instância. Quando a decisão de primeira instância veio à tona na semana passada, né, Dia dos Pais, a gente falou sobre o assunto aqui, todo mundo falou, ele disse que ele ficou assustado, porque ele falou, peraí, será que esse cara está apto a voltar para a sociedade em tão pouco tempo? O processo é escancarada e escandalosamente evidente na medida em que mostra exatamente aquilo que a população toda, não preciso repetir aqui, houve o crime. E ele não admite isso. Isso aí assusta um pouco o juiz de segunda instância, o desembargador, e assustou a mim, porque me parece que ele não está ainda concatenado com uma realidade que ele deveria, hoje, nos dias de hoje, admitir. Agora, Pedro, sabe o que eu queria entender? A gente tem a saidinha como algo inevitável. Então, o preso cumpriu determinado período e ele tem direito inevitável, inabalável à saidinha. Qual foi o argumento que o desembargador usou para, neste caso, em que, em tese, as exigências estavam cumpridas, para segurar ou para determinar a volta do Alexandre Nardoni? Rafael, esse é o porque ponto, isso é educativo, como você lembrou, né? Esse é o ponto central dessa discussão, né? Hoje, essa juizada toda que está aí decretando progressão de pena para bandido, eles só analisam o critério objetivo. Você pode jogar no computador, Thaís. Deu lá, você foi condenado a 10 anos, divide por 6, já deu a conta, autoriza a progressão. Não é assim. Antigamente não era assim. Antigamente existia a previsão, a obrigação do exame criminológico, exatamente, Zé Paulo. Hoje o exame criminológico, por uma fragilidade da nossa legislação, na minha avaliação, pelos deputados, ele não é mais obrigatório, ele é facultativo. Mas além do exame criminológico, como disse aí o desembargador, é preciso sim analisar características subjetivas. Um crime grave, você não vai só no critério objetivo, você manda uma análise, manda um psicólogo lá, manda um psiquiatra, vamos fazer uma avaliação desse sujeito. Como disse o desembargador, o crime foi em 2008.
Nós passamos aí 10 anos do crime, 11 anos do crime, e o Alexandre Nardoni continua negando esse crime que ele foi condenado, que todo mundo sabe que ele cometeu. Ele está apto a voltar em sociedade mesmo Lembrando que ele tem outros filhos com a madrasta da 2 Isabela. filhos. A mãe da Isabela tem filhos também, ou seja, é um ambiente em que ele pode transitar durante alguns dias. Se ele tiver alguma espécie de perturbação psiquiátrica, ele efetivamente significa um risco Então para eu as pessoas. defendo aqui que seja feito uma avaliação. O juiz não pode soltar de primeira. Calma! Vamos fazer uma avaliação no sujeito. Vamos saber se ele está apto a voltar. Enquanto isso, ele fica lá presinho, lá cumprindo a pena dele lá, Mas é quietinho, o que você afastado da disse, sociedade. viu, Pedro? Isso é o que menos importa. Eles olham lá no computador, já deu aquele prazo, tudo bem. Agora, um critério que eu sempre contesto aqui é o do bom comportamento na prisão. Ora, por exemplo, o Chico Picadinho, bom comportamento na prisão. Ele saiu, foi lá e cometeu de novo o mesmo crime e retalhou outra mulher. Por que ele teve bom comportamento na prisão? Porque não tinha mulher para ele retalhar lá dentro, né? Um crime como esse aí, de pai contra filha, ou então de filha, que foi o caso da Suzane von Richthofen contra os pais, bom comportamento? Ora, não tinha os pais lá para matar de novo. Esse Olha, foi o tem que problema. acabar com essa história de bom comportamento, Zé Paulo. O bom Então. comportamento todos nós somos obrigados a ter. Aí os caras, em vez de... Imagina, o cara está preso, está condenado, está cumprindo sentença. O bom comportamento faz parte disso. Ele tem que ter bom comportamento. O que deveria haver era uma coisa no sentido contrário. Se ele tiver mau comportamento, aumenta a pena. Mas o bom comportamento permite que ele cumpra a pena que lhe foi fixada. Essa história de premiar o bom comportamento com encurtamento da pena ou com medidas como sei lá, redução, né? E vai lá e o cara cumpre um sexto da pena porque teve bom comportamento. Que história é essa? É Quando só ele para matou, liberar ele não vaga teve em presídio, comportamento. né? E Só o serve mau pra isso. comportamento não aumenta a pena não, viu, Cláudio? Você está coberto de razão. Infelizmente, a nossa legislação é frágil também nesse ponto aí. O mau comportamento, uma falta grave, só impede um benefício para o preso, mas ele não tem a pena aumentada se tentar fugir da cadeia. Vai para solitária, né? Como aconteceu com o Sérgio Cabral, é transferido para uma ala pior agora. Mas não aumenta a pena. Aumenta a pena, né? né? Ele sofre ali sanções no próprio âmbito do presídio, que já é a realidade do preso, né? Então é isso que a gente falou aqui. A lei tem que mudar, mas há caminhos hoje na legislação, sim, para manter presos perigosos. Está aí a prova, a decisão do TJ sobre o Alexandre Nardoni.